Dificilmente poderíamos imaginar um mundo sem música. Por exemplo, um filme sem música ou até mesmo uma propaganda sem música. Alguns filmes como Tubarão, Indiana Jones, Titanic e outros mais, entre muitas coisas, são lembrados por suas músicas. Enfim, podemos concluir que há muito tempo a música adentrou na cultura humana e ganhou seu espaço. Da mesma maneira na questão religiosa. Embora não conheça todas as formas de culto, mas as que tenho algum conhecimento, todas elas apresentam o seu lado musical. Ou seja, a música tem o seu papel dentro de uma forma de culto na maioria dos credos. Consequentemente, o cristianismo também tem a sua musicalidade. Ao longo da sua história, principalmente nos segmentos protestantes, sempre trouxeram um forte apelo à música. Mas o que a Bíblia Sagrada diz a respeito da música, sua origem, sua inserção no culto, seu papel. Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, sou o Moisés Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. Este canal é voltado para 3 áreas do pensamento cristão: Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã, apresentando dezenas de vídeos com uma fácil didática para você conhecer um pouco mais sobre o pensamento cristão. Então, fique comigo até o final, pois nesse vídeo será abordado alguma coisa do que a Bíblia Sagrada fala acerca da música. Primeiramente, é importante apresentar um conceito simples do que vem a ser a música. Ainda que a música seja bem mais antiga que os gregos, mas a palavra música é derivada do grego, musique tekne, a arte das musas. Assim, a música é uma manifestação artística que une vários sons e ritmos, uma combinação destes sons de maneira organizada em melodia, harmonia e ritmo. Na antiguidade, para alguns filósofos, a música era uma brincadeira de adultos que trocam os brinquedos por instrumentos musicais. Outros afirmam que a música é apenas uma expressão emocional, ou ainda conceituam a música como algo que está acima da capacidade de conhecimento do homem. E aí que está algo pertinente à música. Ela faz uso da razão, pois lida com a teoria musical, as notas, as pausas, os tempos, etc. E das emoções, pois acreditamos que algumas músicas realmente são resultantes de uma profunda inspiração. Resumidamente, a música é uma manifestação artística que faz uso de sons e ritmos, expressando a cultura, os sentimentos, a história, a fé, os desafios de uma pessoa, de um grupo, de um povo, de uma nação e da própria humanidade. Embora exista uma certa dificuldade, mas a história tenta apresentar qual é a música mais antiga. Diante disso, alguns afirmam ser o hino Urrita número 6, um poema cantado à deusa Nical, achada em Ugarit, na Mesopotâmia. Segundo os achados arqueológicos, essa música foi composta há 3.400 anos atrás. É considerada a música mais antiga do mundo, pois é possível fazer a sua reconstrução sonora. Na Bíblia Sagrada, a primeira referência sobre música está em Gênesis. Afinal, o livro de Gênesis é o livro das origens. Logo, a origem da música certamente estaria neste livro. O texto do capítulo 4 fala acerca dos descendentes de Adão e Eva, Caim, Abel e Sete. Após matar o seu irmão Abel, Caim saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, e lá desenvolveu toda a sua descendência. Caim teve um filho chamado Enoque. Enoque gerou Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael e Metusael gerou a Lameque. Este Lameque casou-se com 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada teve 2 filhos, Jabal, que foi criador de gado, e Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta.
Esta é a primeira referência à música encontrada na Bíblia Sagrada. Esse texto pode se referir que Jubal deu origem aos músicos ou somente à origem dos que tocam harpa e flauta. Mesmo que esse texto seja o primeiro texto bíblico a fazer referência à música, no entanto, existe uma linha teológica que afirma que a música tenha se originado quando Satanás foi criado por Deus. Isto é, um período antes da sua queda. Esta teoria tem como base o texto de Ezequiel 28, considerando que o rei de Tiro mencionado no texto seja Satanás. O texto de Ezequiel afirma que no dia em que o rei de Tiro, no caso Satanás, foi criado, entre muitas pedras preciosas estavam também os tambores e pífaros. Tambores e pífaros aparecem em algumas traduções bíblicas, como Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida Fiel, mas não aparece nas traduções Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Almeida Revista e Atualizada e outras mais. Como observado, esta linha teológica parte do princípio de que o rei de Tiro apresentado no texto de Ezequiel seja uma alusão a Satanás. Depois de Gênesis, encontramos diversas referências sobre a música no Antigo Testamento. Temos o Cântico de Moisés, logo após a passagem do Mar Vermelho. Durante o culto ao bezerro de ouro, o povo estava em festa com danças, e se havia dança, certamente havia música. O próprio livro de Salmos é um caderno de músicas retratando as mais diversas situações vividas por Davi e pelos hebreus ao longo do Antigo Testamento. É importante salientar que mesmo que a música fizesse parte da cultura do povo hebreu, no entanto, ela só foi introduzida no culto a Deus a partir do segundo rei de Israel. Mesmo que Arão, o primeiro sacerdote, usasse algumas sinetas de ouro na orla das suas vestes, mas no Êxodo, cultuando a Deus no tabernáculo, a música não fazia parte do culto a Deus. Foi Davi que deu grande importância à música. Quando trouxe de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, ele pediu aos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. O texto de 1 Crônicas ainda informa que Davi, antes da sua morte, contou os levitas, e dos 38.000 levitas, 4.000 louvavam ao Senhor com instrumentos musicais. Dentre os levitas, em suas escalas, havia os cantores, os músicos e aqueles que cantavam e tocavam. Assim, a música começou a fazer parte do culto a Deus. No Novo Testamento não há muita referência sobre a música. O Evangelho de Lucas apresenta o cântico de Zacarias, que era pai de João Batista, o cântico de Maria, a mãe de Jesus, e certamente que durante a dança da filha de Herodias havia música, resultando na morte de João Batista. O texto do Evangelho de Mateus informa que depois da última ceia, antes de irem para o jardim do Getsêmani, Jesus e seus discípulos cantaram um hino. Nas epístolas encontramos duas referências à música como forma de adoração a Deus. Na carta aos Efésios, os crentes, quando reunidos, deveriam cantar ao Senhor salmos e hinos e cânticos espirituais. E na epístola aos Colossenses, há esse mesmo sentido de unidade do corpo reunido, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, com ação de graças no coração. A música no Novo Testamento também traz um sentido escatológico, ou seja, apontando para as coisas futuras, como apresentadas no livro de Apocalipse. Temos o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro e as 7 trombetas. Nesse sentido, Paulo também afirma que ante a última trombeta, os crentes em Jesus serão ressuscitados. E Jesus, no seu sermão profético, afirmou: "E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus."
Ao longo da história do cristianismo, a música foi tomando forma e volume e atualmente ela tem o seu lugar no culto a Deus. Embora muitos tentem colocá-la num lugar de grande relevância, mas ela é apenas uma ferramenta para exteriorizarmos nossa profunda gratidão a Deus. A música tem o seu devido lugar no culto a Deus, mas ela não é maior do que o culto a Deus, nem o culto é maior do que Deus. Diante da diversidade de gêneros musicais que encontramos hoje, sempre haverá pessoas levantadas por Deus para adorarem o Senhor Jesus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pessoas que compõem um cântico novo, manifestando no secreto ou publicamente sua adoração àquele que merece todo louvor, honra e glória, o Senhor Jesus Cristo. Fique um pouco mais aqui no canal, aqui tem dezenas de outros vídeos. E se você quer ter acesso ao texto completo desse vídeo, editado e prontinho para você baixar e imprimir, então torne-se um membro aqui do canal. Um abraço e até um próximo vídeo.